Vocês sabem como funciona o tratamento de água do nosso país? Bom, vou contar um pouquinho do processo. O tratamento de água é dividido em diversas etapas, sendo o primeiro a captação da água. Lembrando que a água do poço passa por um processo mais simples, apenas com a adição do cloro e do flúor. Já a captação de água de rios e lagos passa pela ETA, conhecido também como Estação de Tratamento de Água, que também é dividido em fases. Cada uma dessa fase exige um rígido controle de dosagem de produtos químicos e acompanhamento dos padrões de qualidade. Assim que a água chega na estação, ela passa por uma tela que impede a passagem de plantas e objetos. Depois, há a adição do cloro, que facilita a retirada de matéria orgânica e metais. Há também a adição de coagulantes, como sulfato de alumínio e cloreto férrico. A água, nessa etapa, é agitada para que as partículas nela fiquem eletricamente desestabilizadas e assim mais fáceis de se agruparem. A terceira etapa é a floculação, isto é, há uma nova mistura da água, provocando a formação de flocos com a sujeira. Depois disso, a água vai para a decantação, processo no qual passa por grandes tanques para ser separada dos flocos. Na filtração, a água passa por outros tanques formados por pedras, areia e carvão, que são responsáveis por reter a sujeira que restou da fase anterior. Por fim, há a desinfecção, que é o processo que utiliza-se agentes físico-químicos como desinfetante e tem como objetivo destruir micro-organismos patogênicos que possam transmitir doenças. Após tudo isso, a água é devidamente distribuída para as residências. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as fossas sépticas. Essas são usadas como um destino alternativo para o esgoto em locais que não possuem rede de saneamento, como zonas rurais e regiões periféricas. A fossa séptica é considerada uma forma adequada de fazer essa alternativa, sendo assim um tratamento primário de esgoto, onde é capaz de limpar a água ali presente e devolvê-la à natureza. Essa forma de tratamento pode ser usada na irrigação de plantações, mas não para o consumo humano direto. É uma alternativa de baixo custo e que pode ajudar a população prevenindo-a de diversas doenças, como esquistossomose e hepatite A, doenças que podem ser vinculadas pela água contaminada. Como eu já falei, caso a água não seja tratada, pode ocasionar alguns problemas de saúde e até mesmo doenças, como por exemplo hepatite A, que é por transmissão da água contaminada, sendo assim causada por um vírus, giardíase, que é a transmissão feita através do consumo de alimentos ou até mesmo da água contaminada por meio de um parasita, amebíase, que acontece por meio do consumo de alimentos ou pela água contaminada por fezes que contenham cistos amebianos maduros, leptospirose, que é causada por uma bactéria que está presente em ruínas de ratos de esgoto, cólera, que é a transmissão da água contaminada e em alimentos mal lavados. Ascaridíase é a transmissão através da ingestão de água ou alimento contaminado com ovo do parasita. E, por fim, febre tifoide, que a transmissão ocorre através do consumo de água e alimentos contaminados com o parasita. Infelizmente, quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultando assim em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. Isso tudo de acordo com um estudo feito do Instituto Trata Brasil. Como sou boazinha, vou explicar como se trata a água em casa. Mas lembrem-se, a água tratada em casa não é tão beneficente igual a água tratada pelas empresas. Portanto, vale lembrar que é muito importante a gente tentar correr atrás dos nossos direitos de cidadão e lutar para que todos tenham a oportunidade de ter uma água tratada, a fim de evitar mortes que poderiam ser evitadas se a distribuição de água tratada para todo o país fosse igualitária. Mas enfim, vamos lá. O que fazer quando não tem a água tratada? Uma das alternativas utilizadas pela população em regiões sem acesso ao abastecimento de água tratada é a perfuração de poços. Para realizar um adequado tratamento de água em casa, deve-se adotar os procedimentos ilustrados: filtrar a água e adicionar hipoclorito de sódio de acordo com a quantidade da água. Por exemplo, 2 gotas de hipoclorito de sódio servem 1 litro da água. Ferver a água por no mínimo 3 minutos para assim ingeri-la. É importante sempre estar atento à quantidade e modo de como os cuidados devem ser feitos,
Portanto, é importante lembrar de que há uma tabela proporcionada pelo SUS em seu próprio site para que todos tenham acesso a ela e estejam cientes dos procedimentos. Já ia esquecer de contar uma curiosidade para vocês. Existe uma planta chamada moringa, de origem do Maranhão, que pode combater a desnutrição pelo mundo e ainda purificar a água, sendo uma ótima fonte alimentar tanto na dieta animal como na humana, e é uma interessante solução para problemas hídricos em áreas sem acesso à água potável. O valor nutricional dela depende muito da forma como o vegetal é preparado. Estudos apontam que a moringa possui 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, 4 vezes mais vitamina A que a cenoura, 2 vezes mais proteína que o iogurte, 4 vezes mais cálcio que o leite de vaca, 3 vezes mais ferro que o espinafre e 3 vezes mais potássio que a banana. 3 sementes purificam cerca de 1 litro da água. De preferência que essas sementes sejam colhidas e em seguida colocadas no recipiente em que será feito o tratamento de água. O tempo mínimo para a decantação da água é de 90 minutos. Nesse período, as impurezas irão se acumular no fundo do recipiente e a água deve ser filtrada o quanto antes. Coar com um pano é muito importante para que o material orgânico não inicie uma decomposição dentro da água. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a água e a importância de tratá-la. E, por favor, não gastem água à toa. Lembrem-se que existem outras gerações para vir ao mundo.